eu não tinha plano B. Tinha que Competitividade. fazer dar certo, tá? Não é uma consulta normal. Principalmente a gente, comunidade brasileira. E a única coisa que eu trazia mesmo na minha bagagem, quando eu cheguei aqui, dia 19 de janeiro de 2023. Bonjour, meus amores, o Pode Dar Alô hoje tá incrível com uma pessoa maravilhosa, que tem mais de 20 anos de experiência. Ela é enfermeira, especialista na estética avançada. Então vem comigo para conhecer essa história que começa literalmente do zero. Então bora lá. Neia, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado o meu convite. Eu que me sinto honrada por estar participando aqui do seu podcast, que será um sucesso, com certeza. Toda a França vai conhecer. Amém, amém, amém. De onde você vem, mulher? Ai, pois é, minha trajetória é longa. Eu sou mineira, do norte de Minas, de Janaúba, mas eu morava em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. E onde tudo começou da ideia de vir para Paris? Olha, a ideia de vir para Paris é uma trajetória gigantesca. Meu irmão mora aqui há 20 anos. Quando ele veio, eu fui uma das maiores incentivadoras dele a vir para Paris, mas eu mesmo nunca tinha vindo. Aconteceu muitas coisas, casei, tive filhos, sempre muito empreendedora, então fui adiando esse projeto de estar aqui. Até que não teve mais jeito, e aqui eu estou. Hoje, qual que é o seu principal fonte aí de trabalho, de enriquecimento? Eu cheguei aqui na França em janeiro de 2023, 2 anos e pouco que eu estou aqui. Como todos os imigrantes, cheguei e fiz todos os trabalhos por alguns meses, porque eu sabia que o meu merecimento era maior. E eu foquei nisso e falei, não, eu vou para minha área. Eu sou enfermeira, tenho mais de 20 anos e eu tenho várias especializações e uma delas é a estética. E a estética, para mim, hoje é o meu foco aqui na França. Eu gosto da estética, eu gosto de poder transformar as mulheres. Eu gosto quando eu vejo elas chegando aqui na clínica, cabisbaixa e saindo com autoestima super elevada. Mas sempre foi assim, a questão da estética, tanto no Brasil quanto aqui? Sim, a estética, na verdade, cada ano que passa, ela ganha mais qualidade em todo mundo, né? E a gente sabe que os procedimentos estéticos cada vez mais são mais avançados, mais dinâmicos, e essa questão da minha experiência na tratativa do ser humano também eu acho que conta muito. As minhas pacientes, elas sabem que elas entram aqui, não é uma consulta normal, a gente conversa. Então, isso é muito interessante, e eu gosto disso, porque é óbvio que a questão de transformar é importante, mas será que essa transformação ela é só mesmo externa? Ou será que a gente pode conversar um pouquinho e tem alguma coisa lá dentro que a gente traz para fora também e que vai ajudar muito na beleza? Eu acredito que hoje as mulheres estão procurando isso demais. Além da beleza ali, elas estão procurando alguém para conversar, um conhecimento. Principalmente a gente, comunidade brasileira. Exatamente. E o que eu escuto de histórias na minha mesa é maravilhoso. E eu gosto de entregar a minha história também, né? Inclusive, a gente vai lançar um livro agora, eu sou coautora em 2 livros, e contando um pouquinho da minha história e trazendo essa rotina de trabalho que a gente faz aqui. Na verdade, eu amo infinitamente o que eu faço. Eu amo transformar a beleza, mas eu amo mais ainda pessoas. Eu amo ouvir a história das pessoas, integrar mesmo na história da pessoa. E isso faz com que a devolutiva do meu trabalho seja tão compensatória como está sendo. Porque a Neia Souza, hoje aqui em Paris, eu queria ser referência, gente, até dezembro de 2025, mas graças a Deus já está acontecendo antes. Estão pensando em procedimentos avançados, já estão lembrando de mim. Isso é bom, mas Muito. por quê, né? Consequência de todo o hábito que você tá tendo todo dia, eu te acompanho. Então, assim, literalmente ela está plantando para colher. Mas lá no Brasil, você já trabalhava com a estética? Como que era? Não, no Brasil, o que acontece? Eu sempre trabalhei na área hospitalar, tá? Né, como eu disse, há 20 anos de experiência, eu trabalhei no hospital por muito tempo. Eu fui gestora em hospital, trabalhei em urgência e emergência, nefrologia, clínica médica. Um dos maiores desafios que eu tive foi quando eu assumi uma gestão pública de um distrito sanitário, que foi realmente um trabalho enriquecedor, mas eu tinha 400 pessoas subordinadas a mim, e foi lá que eu aprendi a fazer uma escuta mais positiva ainda, porque dentro de um ambiente tão vasto, com tantas histórias, com tantas coisas peculiares,
não tem como a gente não praticar a escuta. E de lá, nessa época, eu sempre tive esse muito interesse pela estética, fiz uma pós-graduação em estética, mas não era o que eu gostava tanto, porque como o universo da enfermagem é muito dinâmico, muito extenso, eu gostava mais da questão de gestão e da urgência e emergência. E você acha, 2 palavras mais ou menos, o que você conseguiu trazer do Brasil, dessa fase, para agora, estando aqui em Paris? Olha, uma das questões que eu mais tenho em mente que eu trouxe foi a minha fé que ela é inabalável, sempre foi, e a única coisa que eu trazia mesmo na minha bagagem, quando eu cheguei aqui, dia 19 de janeiro de 2023, é que tudo ia dar certo. Eu não tinha plano B, tinha que fazer Positividade. dar certo, tá? Então a minha fé sempre foi a primeira palavra que eu sempre usei, e a minha gratidão, porque mesmo chegando aqui, mudando radicalmente a minha vida, eu saí do Brasil como gestora de um complexo hospitalar, de um distrito sanitário, e de repente cheguei aqui, eu fiz homenagem, cuidei de criança, cuidei de cachorro, tudo foi muito rápido, sabe? Mas a minha gratidão também me impulsionou que as coisas acontecessem mais rápido. E outra coisa, como que foi chegar aqui? Então, quando eu cheguei, eu estava muito, muito focada em trabalhar. Inclusive, é uma das coisas que eu conto para minhas pacientes. Eu não via beleza na cidade. Não conseguia. Eu não tinha um olhar, caramba, eu estou em Paris. Que Paris é esse que todo mundo fala que é tão lindo? Eu não conseguia ver nada de bonito. Mas é porque eu estava realmente focada em trabalhar. Eu vim sozinha no primeiro momento. Meu irmão já morava aqui, a minha irmã chegou logo depois, né? Mas meus filhos não estavam. Então isso me incomodava muito. E eu sempre fui aquela mãezona, assim, de carregar os meninos debaixo mesmo da asa. Me incomodava, talvez, estar vendo tanta beleza, estar tão bem no lugar que sem meus filhos. Então, um ano depois, que era a meta, eu cheguei em janeiro, e em março do ano seguinte eles chegaram, que foi em março de 2024. Aí Paris ficou lindo. Tudo mudou. Aí eu fui passear em Paris, aí eu fui conhecer Paris, porque realmente, gente, aqui tem pontos turísticos maravilhosos, como todos nós sabemos, mas eu tinha ido, acho que em 2, 3 pontos, os triviais mesmo, e ponto. E aí, com eles, não. Com eles, eu desbravei a cidade, aí tudo criou outro olhar. E hoje, com certeza, é o que eu trago também para as pessoas. Você tem noção onde a gente mora? A gente mora em Paris, entendeu? A cidade maravilhosa, cidade de luz. Então a gente tem muita coisa boa. Mas no primeiro momento não foi essa a minha realidade, não. Assim como muitas de nós que é assim. E realmente é, porque eu, apesar de não ter filhos, eu passei também vários meses sem Sem ver beleza conhecer, na cidade também? justamente num luto. Parecia que tinha morrido alguém, mas não tinha não, viu, gente? Era só um processo de transição mesmo. É, Mas realmente eu acredito que todo imigrante passa por isso. exatamente. Esse momento de E aí o interessante é que eu tinha essa restrição em querer passear, em querer desbravar a cidade, mas eu nunca tive em relação a trabalhar. Para trabalhar, não. Para trabalhar, como eu tinha objetivos muito bem traçados, o que eu precisava, até mesmo porque eu precisava alcançar um patamar financeiro ajustado rápido, eu trabalhei com muito afinco, robotizada mesmo, e para que as coisas acontecessem. Aí, passando o ano de 2024, passando o ano chegando em 2025, as coisas ficaram mais leves, é, então, criou um outro olhar, e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar minha história com as outras mulheres, deixar claro que não é uma peculiaridade de cada uma, nós todas passamos por isso, é inerente a todos nós, né? E quando a gente chega aqui, a gente talvez trabalhar no que a gente não gostaria de trabalhar, mas a única coisa que a gente tem que manter é movimento e ação, para que as coisas realmente modifiquem. E quando começou a parte da estética mesmo, Então, aqui na França? aqui na França, a parte da estética começou um ano passado, logo que as crianças chegaram, mais ou menos no mês de maio, eles chegaram em março, no mês de maio eu já comecei a pensar, não, agora eu tenho que fazer, eu já sabia que isso ia acontecer, eu ainda só não sabia como ia acontecer. Foi quando eu falei, eu tenho que traçar uma meta agora, e meta não, uma estratégia para que as coisas aconteçam. E eu comecei a me conectar. Eu comecei a me conectar com todas as mulheres possíveis aqui da França. E até hoje eu participo de inúmeros eventos. Quem me acompanha nas redes sociais vê que todo sábado, domingo eu estou em vários eventos, mas é porque é o ponto de partida. Hoje eu comecei isso exatamente para que eu fosse conhecida, e hoje eu já chego nos locais e eu percebo que as pessoas já se conectam comigo, porque é isso que a gente tem que fazer. Então, todas nós imigrantes que queremos hoje empreender, eu acredito que o ponto de partida são conexões, boas conexões. Observe onde que você está e onde você quer chegar. Você está onde você quer?
Você está sentada, você está ao lado de mulheres que vão te alavancar ou mulheres que vão te travar. Então é sempre isso que eu tenho falado com elas, para que a gente possa, assim como eu, achar uma estratégia para que aquilo modifique, né? Não é menosprezar nenhum tipo de trabalho, todo trabalho é extremamente digno, mas eu acho que por merecimento a gente pode alcançar outros patamares. E como foi conseguir as primeiras clientes? Então, as primeiras clientes foram, assim, elas estão para minha história para sempre, porque a confiança que elas depositaram em mim é uma coisa que não tem preço, tá? Então, eu atendi a domicílio, atendi na casa delas, sempre com muito carinho, com muita presteza, mas elas confiaram em mim, confiaram nos meus clientes, né, os meus pacientes, na verdade, porque eles confiaram tanto, porque tem homens também, tá? Tem vários. E eu gosto muito e a minha gratidão para eles é realmente eterna. Aí depois teve uma questão, né, uma virada de chave mesmo, que com as minhas conexões, que foram no período do ano 2024, dentro de um evento eu conheci a Alessandra Frauzino, que até hoje nós somos parceira, que é onde eu atendo, na clínica dela. Nós nos conhecemos em um evento, fizemos uma parceria. 5 dias depois eu estava em reunião com ela, 10 dias depois eu já estava atendendo aqui na clínica, que foi a virada de chave na minha vida profissional aqui na Europa. Tá? Então, assim, por que isso aconteceu? Porque eu não parei, eu continuei conectando, eu continuei em movimento, continuei com a minha fé e com a minha gratidão. Tanto é que eu sou uma cliente. Exatamente. Já tô aqui pela segunda vez, hein? Exatamente. E outra coisa, você pensou em desistir? Voltando aqui o assunto de você falando de conexão, Sim. eu te conheci num evento. Exatamente. Na Expo Connect, tá chegando outra ainda com os dias, hein? Justamente na Expo Connect eu cheguei nela, era uma coisa que eu já queria fazer no Brasil, só que eu postergava e deixava e deixava. E aí eu falei, não, agora tem que acontecer. E aí eu vi lá o stand dela, super luxuoso, a Neia, a Alessandra, todo mundo ali me recepcionou muito bem. A Neia falou, não, isso aí pode ficar tranquila que eu consigo. E aí, dias depois, né, a gente Exatamente. marcou, eu fiz e já tô aqui para fazer de novo meu retoque. Mas é muito bom mesmo essas conexões, porque a gente aqui está sendo um fruto dessa conexão. E outra coisa, você já pensou em desistir em algum momento? Estando aqui em Paris? Não. Isso é uma questão que nunca pensei em desistir. Até mesmo porque, voltando a que eu sempre tive como premissa na minha vida, a minha fé. Eu acredito que nada na vida é ao acaso. Quem me trouxe aqui foi Deus, então ele jamais colocaria meus pés onde ele não tivesse o chão, já totalmente alicerçado. Então, desistir, nunca pensei. Você acredita que mulheres hoje, imigrantes, elas têm possibilidade de empreender? Com certeza, absoluta certeza. Eu era uma mulher totalmente improvável, assim como eu sei que muitas delas também são, mas assim, a forma como eu cheguei aqui, que são, a gente conseguiria um podcast de 10 horas, tá, gente? Muitos detalhes peculiares, assim. Eu cheguei aqui, a minha passagem foi comprada pelo meu irmão, eu fiquei 3 meses na casa dele, sem nenhuma despesa, porque eu não tinha recurso, não existia recurso. Então, assim, eu vim sem reserva nenhuma. Então, se essa pessoa totalmente improvável está aqui hoje e já alcançou outros patamares, todos vocês podem, com certeza absoluta. E para uma mulher que está começando agora a empreender, o que é que tu dá de dica para ela? Então, empreender nunca foi e nunca será fácil. Nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo, tá? Ele requer muitas coisas, principalmente, né, renúncias, fé, obediência, porque como que é o ditado? Um leão a cada dia, né? Justamente. É por aí, tá? Não é É um fácil. por É dia. um por dia. Mas assim, e desistir? Você vai desistir no primeiro desafio? Não tem como desistir. Porque se hoje está assim, amanhã vai modificar. E aí, uma coisa que eu sempre falo com minhas pacientes também, eu falo muito com mulheres em outros grupos, e o que será que você está fazendo que está dando errado? Você consegue ter essa autocrítica? Você está fazendo tudo que tem que fazer? Você tá deixando de ser preguiçosa? Porque a gente é preguiçosa por natureza. Você está levantando na hora que tem que levantar? Você está lendo tantos de livros que você tem que ler? Você está estudando tanto que você tem que estudar? Então, assim, você está em ação ou você está esperando cair do céu? Porque cair do céu não vai cair, tá? Então, as mulheres talvez que pensam em desistir ou ficam procrastinando muito, é porque talvez elas não estão fazendo ainda o que deve ser feito. Só coloque em movimento e vai dar tudo certo. Você acredita que é possível ficar rico aqui na França? Claro, eu vou ficar. Claro que é. E quais os métodos que tu acha que uma pessoa pode conseguir para estar enriquecendo aqui na França? Trabalhar.
o caminho sempre foi trabalhar. Mas presta atenção numa coisa: dinheiro é consequência. Então, assim, se a gente tem todas as nossas ações atreladas a coisas de Deus, transbordando o bem, porque o trabalhar, ele é importantíssimo, com certeza, mas ele tem que trabalhar, ele tem que transbordar, o trabalhar não tem que estar simplesmente vinculado à questão monetária, porque, como eu falei com vocês, eu trabalho falando com mulheres, eu não trabalho com pressa, eu quero escutar o que ela traz para mim. Então, não é uma coisa robotizada, simplesmente eu estou fazendo aquele procedimento simplesmente pela questão financeira, tá? O dinheiro é consequência. Como que você consegue? Você é mãe, Então, dona de casa, dona de casa. empreendedora. Exatamente, não é fácil. Como Estudante, conciliar? Como conciliar isso em tudo? com disciplina. Disciplina e foco. Você acredita que tem que ter ali uma estratégia, um planner, uma agenda? Com certeza. Não existe a gente ter disciplina, foco aleatório. Não tem como fazer isso. Então, se você ainda não tem um planejamento, é por isso que talvez as coisas não estão dando certo. Tá? Eu, por exemplo, eu tinha uma questão que era uma fraqueza, digamos, minha, que eu confesso, que eu amo dormir. Eu amo. Por mim, se eu pudesse acordar todos os dias às 9 horas, certamente acordaria. Mas eu comecei a perceber que essa questão de dormir estava me atrapalhando. Então, se eu acordasse, mesmo de que eu não tivesse compromisso muito cedo, que ao invés de acordar às 9, eu acordasse às 6, eu estaria ganhando 3 horas no meu dia. Justa. São 3 horas. E nessas 3 horas eu poderia fazer um curso, eu poderia ler. E eu comecei a ter essa rotina, poderia me exercitar, enfim. Quando a gente começa a ter mais disciplina, as coisas começam a acontecer de uma forma melhor, tá? Então, quando eu comecei a fazer esse plano eu vou acordar às 6, vou fazer meu devocional, vou fazer meu exercício, vou ler, e aí eu consegui sair de casa às 9, já com meu cafezinho tomado, tudo certo, tudo planejado para o dia, as coisas funcionam muito bem. Então, muito obrigada, né, Ah, eu que pelo agradeço. nosso papo aqui. É bem rapidinho, gente, dessa vez, mas que Deus possa te abençoar, possa Amém. multiplicar. E eu já vejo muito resultado dessa mulher. Gente, eu tava até meio assim, ai, se eu vou entrevistar ela. E outra coisa, deixa pro pessoal suas redes Claro. sociais. Eu vou deixar o link aqui depois embaixo. Vocês chamam ela lá, porque literalmente agora ela já vai fazer um procedimento em mim, vocês me desculpa aí, mas aí ela passa a paciente. Ó, gente, vai ser um prazer atender vocês. No Instagram vai estar lá, Neia Souza, enfermagem estética, tá? E ela vai deixar aqui o arroba também para vocês, e a gente faz uma consulta, um bate-papo. Consulta minha não é rápida, vem com o tempo. Verdade. É um cafezinho, não é, exatamente. Verdade. Não adianta chegar aqui, não é aquela consulta protocolada de 1 hora, não, tá? O que for necessário, eu quero contar a minha história, eu quero ouvir a sua história, e depois a gente vai definir o que a gente vai fazer de procedimento estético, tá bom? É assim que funciona por aqui. E nós vamos estar novamente, a Lô falou sobre a questão da Expo, que nós nos conhecemos. Isso. Dia 1º tem de novo, nós Isso, vamos estar 1º lá. de junho. Eu Exatamente. vou estar lá também, entrevistando outras pessoas. Exatamente. Você também vai estar lá, né? Vamos estar lá, a Clínica Alessandra Falzino vai estar lá com todos os nossos serviços, vocês vão ter a oportunidade de conhecer os trabalhos que a gente faz, vai ser muito bacana. E confirmando aqui o que ela falou sobre o bate-papo aqui, realmente foi. Quando eu cheguei aqui, literalmente eu pensei assim, ó, vim fazer meu botox. Vou sentar ali, ela vai fazer as perguntas ali normal, e aí eu já vai aplicar, né? E pronto, acabou. Mulher, mas essa menina começou a falar comigo e falava e perguntava. No resto, já tá contando a minha vida inteira. E a gente ficou conversando fora hoje, né? Que a gente já fez um primeiro podcast, na verdade. A gente já fez um primeiro podcast antes aqui das gravações. Então, assim, realmente, viu? Se você também quer uma sessão de terapia, pode vir também. Uma colega aqui da clínica esses dias falou isso comigo, né? As meninas estão pagando uma consulta dupla, né? Porque aqui é uma terapia também. Desse jeito Mas vai dar vontade de fazer botox antes da hora, ué. na verdade, é o significado da vida. Eu acho que o que a gente tem dentro da gente, a gente tem que exteriorizar, que é o transbordar. Então, o que eu puder transbordar na vida das outras mulheres, eu acho isso a coisa mais válida que tem. Porque nós somos umas pelas outras, todas nós começamos de algum jeito. É porque muita gente acha, poxa, a Neia tá aqui atendendo na clínica, tudo sofisticado, tudo assim. Gente, eu comecei como todas vocês. Só que eu tive fé, disciplina, persistência, e as coisas vão acontecer. Faça isso também. E sempre tem a questão das pessoas, olha como que você tá hoje, né?
É o hoje. Ai, mas ela já tá assim hoje. Ai, Vai gente. puxar o Como eu falei, o podcast podia ser 10 horas, teria muita coisa para contar. é muita história, é muito passado, é muita trajetória, e Muita. as pessoas só veem o agora, né. Exatamente. Mas é isso, agora eu vou olhar para agora e vou olhar para frente, que ó, você pergunta se eu vou ficar rica? Claro que eu vou ficar, nós vamos ficar, né? Né, como se diz, estamos com cara de milionária Com já. certeza. E assim tem que ser, viu? Se você não tá, coloca uma cara de milionário aí. Justamente. Então, pessoal, segue a gente aí nas redes sociais. Eu tô no Instagram, Pode Dar Lu, e aqui também Pode Dar Lu. Se inscreva, mulher. Se você quer enriquecer, né, não? Vamos lá. Se você quer... Se inscreva, segue a Neia, me segue aí. Deixe seu like, comente aqui também se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de vir até mesmo para Paris. Às vezes você ainda está no Brasil, mas só está assistindo as coisas aí sobre imigração, sobre como que é as coisas aqui na França. Então, acompanha a gente aí, acompanha o nosso sucesso, não? Exatamente. E a gente vai acompanhar o de vocês aí nos comentários. Bisu, até a próxima! Tchau, tchau, gente.